Muito obrigada por estar aqui nessa noite. Eu sei que muitos estão aqui com o coração apreensivo, mas eu sei que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Eu sei que o Senhor te trouxe até aqui e eu sempre falo isso, a presença dele que nos sustenta. Não é homem que nos sustenta, não é ninguém, não é pastor, não é ninguém que nos sustenta. É a presença dele que nos sustenta. Se você chegou até aqui porque a presença dele te trouxe, a presença dele vai te sustentar. Dependente de qualquer coisa, a presença dele, o Senhor é um Deus que sustenta. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Lucas. O Senhor me deu uma palavra. Eu estou aqui com o meu esposo, meus filhos, e daqui a pouco mais um bebezinho. A gente foi chamado para frutificar, né, a nação. Eu não queria frutificar não, Deus quis, então a gente frutifica. A gente estava dando missão lá em casa, com vários filhos, né? Já dá para ir para o campo e abrir uma igreja e já tem 4, 5, 6, não, 5. Eita, amarrado. 5, já tem 5. Ai, gente, Deus abençoe sua vida aqui neste lugar. Vamos ler lá em Lucas. Lucas, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 27. Que diz assim: o anjo levava uma mensagem para a virgem, que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Lucas 1, 27, a partir do verso 27. Minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas tem o mesmo sentido. Vamos ler de novo? Lucas 1, 27, diz assim: o anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria, que você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o anjo dizer isso, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou sem saber o que dizer. Então o anjo continuou: não temas, Maria, Deus está com você. Você ficará grávida e dará luz, e porá o nome dele de Jesus. Ele será o grande homem e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer como foi antigamente o rei Davi. Ele será sempre o rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca será abalado. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sombra. Por isso o menino será chamado Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida. Então, sendo idosa, ela disse, verso 36, então, sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa, dizem que ela não podia ter filhos, enquanto agora ela está no 6º mês de gestação, porque para Deus nada
é impossível. 38 diz assim: Maria respondeu: eu sou sua serva do Deus Altíssimo, que aconteça comigo o que o Senhor acaba de me dizer. É uma palavra um pouco extensa, mas é para você entender o que o Senhor quer falar nessa noite. Eu recebi o convite para pregar e eu falei assim: meu Deus, eu tenho uma mensagem, já que eu estou guardando. Eu falei: será que é o momento de eu trazer essa mensagem? Que a gente vai fluindo, só que a gente precisa estar sensível ao que o Espírito quer dizer à igreja. Não é a minha pregação, não é o que eu falo aqui em cima, não é o meu estudo sobre a Bíblia, não é. É o que o Espírito Santo quer falar sobre a igreja. É ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e falar: será que hoje o Senhor quer curar? Será que hoje o Senhor quer ministrar uma palavra sobre avivamento? Será que o Senhor quer falar sobre o quê? É ter a sensibilidade de onde o Senhor quer falar, do que o Senhor quer falar. Só que o Senhor falou: Sara, esse é um tema a qual eu te dei que precisa ser falado sobre o propósito. Foi falado hoje sobre missão e nós estamos no culto de Santa Ceia de missão. Só que precisamos entender o propósito do Senhor. Quando nós falamos de missão, nós precisamos ouvir sobre missão e entender o propósito que o Senhor quer sobre essa geração. Qual o propósito que o Senhor quer sobre a sua vida? É engraçado que quando eu li esse texto, lá em Lucas 1 vai dizer sobre a história de Zacarias e Isabel. Vamos entrar na história de Zacarias e Isabel, porque quando nós ouvimos esse texto, não tem como não associar um texto ao outro. O texto vai dizer que Zacarias não podia ter filhos. Na verdade, a madre de Isabel estava fechada. Ela já era idosa, não tinha como ter filhos. Não tinha como ela gerar. E ele vai dizer: Senhor, não tem como minha esposa gerar porque ela já é idosa. Como gera dessa maneira? Como faz dessa maneira? Só que é engraçado que o texto vai dizer que ele era sacerdote. Aleluia. Zacarias era sacerdote do templo. E ele foi escolhido para entrar no templo, para orar. Ele foi escolhido. O texto vai dizer que Zacarias foi escolhido para estar dentro do templo. E quando ele foi escolhido para estar dentro do templo, ele vai orar. E o Senhor dá uma visão a ele. Um anjo aparece a Zacarias. E quando o anjo aparece a Zacarias, ele vai dar e falar: ei, a sua mulher vai ficar grávida. Você vai ter um filho. Você vai gerar. A sua descendência não vai ser rompida, não. Porque antigamente o maior medo era que a geração não viesse a ser reproduzida, na verdade. Só que é engraçado que ele vai ouvir isso e ele vai dizer: minha mulher já é idosa, eu sou idosa, não tem como. Só que é engraçado, gente, que a Bíblia vai dizer sobre quando Zacarias estava dentro do templo. Ele estava orando, ele estava num propósito, ele foi chamado para estar naquele ambiente e ele estava totalmente envolvido. Porque você pensa, um cara que está totalmente, ele era sacerdote, ele foi escolhido para servir ao templo, ele estava ali totalmente envolvido naquilo. Só que é engraçado que Zacarias vai estar envolvido no ambiente. E a Bíblia vai dizer que um anjo aparece a ele. Só que quando o anjo aparece a Zacarias, o texto vai dizer: Zacarias teve medo. Isso mexeu comigo. Isso foi algo que eu olhei e eu falei assim: meu Deus do céu, o que é isso? E hoje o Senhor falou comigo: Sara, não basta estar na igreja, não basta estar orando, não basta ter um ministério sacerdotal se não tiver experiência diante do templo. Eu estou dizendo para pessoas que chegaram aqui e estão dizendo: Senhor, eu ainda não tive uma experiência com o Senhor. Deus, eu ainda não tive uma experiência diante da tua presença. E eu estou falando de experiência, gente, às vezes mínima, de estar dando culto e o Senhor falar através de uma palavra. Não adianta ser sacerdote, ter cargo ministerial, se a nossa vida não é exatamente com experiências com Deus. E eu quero falar sobre a tua vida. Ei, o Senhor vai te impactar para ter experiências com Ele. O Senhor vai levantar
sentava no culto e ouvia, não. Ele estava dentro do templo, e dentro do templo acontece o quê? Milagres. Dentro do templo acontece aquilo que a gente nem imagina que o Senhor pode fazer muitas vezes. Só que ele vai estar dentro do templo e um anjo vai aparecer, e quando o anjo vai aparecer, o texto vai dizer que ele fica amedrontado. Zacarias fica com medo daquilo que acontece. Um anjo aparece e fala: ei, você dará à luz, sua mulher vai dar à luz a um filho, e porá o nome de João Batista. E ele vai sair do templo, e quando ele sai do templo, as pessoas percebem que ele saiu diferente. As pessoas vão perceber que algo aconteceu. Oh Deus, as pessoas vão perceber que ele está totalmente envolvido naquilo que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque ele vai ser impactado de uma tal forma que quando ele sai do templo, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: algo aconteceu com Zacarias. Meu Deus, aleluia. Por quê? Porque ele teve uma experiência com o Senhor. E quando nós temos experiências com Deus, nós saímos totalmente transformados no ambiente. Eu não estou dizendo de um culto domingo como esse. Você vem, senta, adora, louva, levanta a mão. Não, eu não estou dizendo somente isso. Eu estou dizendo de experiência, de você sair daqui, as pessoas olharem para você e dizer: tá diferente. Meu Deus, tá diferente. Chegar na sua casa e as pessoas olharem e dizer: algo aconteceu. O que aconteceu? Ela tá diferente. Eu estou dizendo com um povo que chegou aqui, está dizendo: Senhor, eu não me conformo de estar no culto, de adorar ao Senhor, não ter experiência contigo e sair da mesma maneira. Não, Deus, não, Deus. Quando nós chegamos num culto como esse, um culto de adoração, é um culto de adoração ao Senhor, é um culto que nós adoramos ao Senhor. Precisamos entender que quando nós chegamos no ambiente de adoração, precisa ter experiência com o Senhor. Aleluia. A gente associa a experiência com Deus ai meu Deus, uma vigília, um monte. Não, é todos os dias. Aleluia. Experiência com Deus é todos os dias. Experiência com Deus é todo o tempo. Ele era um sacerdote, e se ele se assusta porque ele nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, ele nunca tinha tido algo tão envolvente. Aleluia. Porque pode estar no mesmo lugar todo o tempo, mas não estava buscando, não estava entendendo o que o Senhor estava querendo. Estou dizendo de hoje uma igreja sair daqui transformada. Eu estou dizendo de um povo aqui hoje que veio até este lugar, um culto de Santa Ceia, um culto que nós precisamos entender que quando nós entramos e chegamos e falamos: Senhor, eu quero ter algo diferente contigo, nós saímos totalmente renovadas e avivadas diante da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias vai sair do templo, ele vai sair diferente, as pessoas vão olhar e vai falar: algo diferente aconteceu. Nossa, Zacarias está diferente. Só que é engraçado que ele fica mudo. Mas um ponto que as pessoas olham e falam: